negociações abertas somente em julho. O Flamengo busca outras soluções para substituir o Fabrício Bruno. Vamos ver. A proposta irrecusável do West Ham por Fabrício Bruno fez o Flamengo perder um titular absoluto. Com isso, a diretoria deve voltar ao mercado para buscar um substituto, mas a nova janela só abre no dia 10 de julho. Até lá, soluções caseiras estão na pauta para provável substituição. A solução mais provável será com Léo Ortiz assumindo a vaga ao lado de Léo Pereira. Ortiz foi contratado em março e ainda jogou pouco no Flamengo por falta de espaço. Davi Luiz vinha sendo o reserva imediato de Léo Pereira, enquanto Léo Ortiz chegava como substituto de Fabrício Bruno. Na vitória por 1-0 sobre o Amazonas em Manaus, Tite mudou e colocou pela primeira vez a dupla Fabrício e Ortiz, deixando Davi Luiz no banco. Ele está no clube desde 2021 e soma 105 jogos e 1 gol. Fabrício Bruno terá seu último jogo nesta terça, diante do Milionários. O jogo é considerado uma final pela classificação para as oitavas da Libertadores. A gente sabe da importância do jogo, né? Que só depende da gente para passar de fase. E a gente conta com o apoio do torcedor, Maracanã lotado, para nos empurrar e sair de lá com essa classificação, que é essa vitória que é tão importante para a sequência do ano. O off não sai no... Ai, gente, eu nem sei se eu trabalhava mais na TV. Tava com muita saudade disso. Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. A gente pode participar, vem com a gente aqui. Cadê a nossa hashtag, ô Big Boys? Aí, ó. Hashtag SBT Esportivo, @SBT Rio, você segue a gente lá no Twitter. Vene Casagrande, vai catar um zagueiro agora onde? Pois é, o Flamengo vai ter que fazer aquele trabalho muito bem feito para poder achar um zagueiro para entrar ali no setor defensivo, obviamente, não para o time titular, porque eu acho que para o time titular o Flamengo já tem um substituto que é o Léo Ortiz. Claro, são jogadores com características diferentes, mas isso não faz com que o Léo Ortiz fique abaixo, tecnicamente falando, do Fabrício Bruno. Sim. Por exemplo, eu considero o Fabrício Bruno um jogador mais rápido, um zagueiro com uma velocidade muito boa. Na minha opinião, inclusive, é a principal virtude do Fabrício Bruno. Mas o Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor do que o do Fabrício Bruno. Isso pode facilitar um pouco. Muda o estilo de jogo, mas eu vejo o Léo Ortiz com condições de substituir o Fabrício Bruno no time titular. Mas precisa fazer uma contratação, porque hoje, por exemplo, o Fabrício Bruno saindo, aí resta Davi Luiz, Léo Pereira, que está lesionado ainda, inclusive não joga nessa terça-feira, e o Léo Ortiz. Tem o jovem Cleito, mas repito o que falei na última semana. Eu acho injusto colocar um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande no jovem Cleito. Eu acho que o Flamengo tem que sim buscar um zagueiro, mas antes do zagueiro, lateral direita, na minha opinião, é prioridade no Flamengo. Mais do que a zaga, Pedrosa? Eu acho que sim, porque no final das contas você tem aí uma contratação muito bem feita no início dessa janela de transferências, que é a do Léo Ortiz, como o Vene muito bem pontuou aqui. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, inclusive estranhava alguns torcedores do Flamengo contestando o Fabrício Bruno de alguma forma, porque é um zagueiro rápido, forte, que tem uma marcação em cima, que faz uma boa antecipação, que também está ligado muito na bola aérea, inclusive tanto na ofensiva quanto na defensiva. Para mim, o Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro e não à toa foi vendido para o futebol europeu. O Léo Ortiz dá conta do recado com outras características e no banco você tem, como o Vene trouxe aqui, as opções. Lateral direita não é uma prioridade de agora. Na verdade, a gente fala isso aqui desde dezembro do ano passado. Então o Flamengo sim deveria buscar um lateral à altura do seu elenco, que é muito bom. E não fazer com o menino Cleiton o que fez com o menino Wesley, né? Perfeito. Uma promoção desesperada, né? Uma questão que não tem outra opção e às vezes você começa a fritar um momento tão importante na carreira de um menino, que é aquela transição bem feita entre o júnior e a base. E o profissional. Ô, Vene Casagrande, você que é o melhor stalkeador deste Brasil. Isso é muito engraçado. Você quer descobrir uma coisa, Lucas Pedrosa? Manda pro Vene. E nem bota foto de camisa contra o time e tal. Na sua casa não, hein? Ele cata foto, cata tudo, liga pro time pra ver quando que comprou a blusa. Teve esse negócio aqui. Mas era mentira, não era? Não, era montagem. O Vene, o Marcos Braz postou essa imagem de uma onda muito grande, né? E 3 pontinhos entrando. A gente sabe que o Marcos Braz gosta de colocar essas coisas enigmáticas nas redes sociais quando vem uma grande contratação e ele começa a soltar pistas dessa contratação. Será que isso é mais uma contratação do Flamengo? Por exemplo, se for um surfite, espero que seja o Gabriel Medina. Se é pra contratar, contrata bem. Ou o Kelly Slater pra lateral direita. Pedro Scooby pega essa onda que é maior muito bem, Pois é. Né? Ou o Neymar, né? Porque é um mar aí também. Pode ser o Neymar.
Mas, Vene? ó, eu vou falar, não é informação, tá? Na minha visão do que eu entendo de Flamengo e bastidor. Nesse momento não tem nada a ver com nenhuma contratação. Eu acho que isso aí foi uma indireta para um outro dirigente do Flamengo, Cacau Cota, diretor de Relações Externas, que está, na visão do Departamento de Futebol do Flamengo, surfando na onda do assunto estádio próprio do Flamengo, se reunindo com, enfim, com pessoas, com o prefeito e postando nas redes sociais. Por quê? Para quem não sabe, o Cacau Cota vai ser candidato a vereador do município do Rio de Janeiro. Inclusive, Marcos Braz e Cacau Cota não estão se falando por conta disso. Existe esse racha interno, porque o Marcos Braz não gostou nem um pouco de saber que Cacau Cota vai ser candidato também. Lembrando que Marcos Braz também será candidato a vereador. Ou seja, na visão do Marcos Braz, o Cacau Cota pode atrapalhar a vida dele na candidatura a vereador do município do Rio de Janeiro. E com isso, Cacau Cota está vindo muito nas redes sociais num assunto estádio próprio do Flamengo para ganhar moral com a torcida do Flamengo e, consequentemente, alguns votos. Então, na minha visão, foi uma indireta para o Cacau Cota dizendo que ele está surfando na onda do estádio próprio. Conhece aquela música? A vaidade, nem mesmo a força do tempo vai diminuir. Ah, não, é a letra. Meu Deus do céu. Ô Lucas Pedrosa. Aí ninguém engana o homem, né? Se o Vene fala, eu só acredito quando o Vene bota. Perfeito. Então, agora já entendemos o que enigma é esse. Sim, eu espero que eu esteja errado e venha, sei lá, uma contratação, ou Medina. Eu acho que foi muito bem decifrado, né? Porque faz muito sentido o Marcos Braz não gostar dessa candidatura, porque quem eles disputam? Qual é o voto que eles disputam? Do eleitor flamenguista. Então, se o Cacau Cota está ali sendo candidato a vereador, ele tem seu nome ligado ao Flamengo, fala sobre o Flamengo, ele vai dividir voto com o Marcos Braz. E quem tem pouco voto não entra na questão dos vereadores, e o Marcos Braz já é político hoje no Rio de Janeiro, então é natural aí essa briga, mas eu acho que o Flamengo não deveria ser envolvido nisso, por exemplo. Essa briga ela é fora do Flamengo. Verdade. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Então, Marcos Braz e Cacau Cota, que estão na diretoria hoje, eles têm que pensar sempre em prol do Flamengo. O Flamengo já tem, muitas vezes, polêmica demais. Aí os dirigentes precisam arrumar polêmica, mais polêmica para um time que já tem muita polêmica, como foi a do Gabigol aí, como aconteceu no ano passado. Eu acho que o Flamengo tem que ficar sendo separado disso, porque não merece ter briga de dirigente atrapalhando o seu ambiente. Depois dessa onda, sabe qual seria o meu slogan? Gelo na mordida. Não tem esse negócio aí? Tá aí. Esse seria o meu slogan. Porque aí tá um provocando o outro, né? Aí a gente tá... Ô, Vene Casagrande, vamos falar de campo bola? O Gabigol tá... Não, esse não é campo bola, não. Depois a gente fala disso, eu quero saber antes do De La Cruz. Você passou a semana toda muito preocupado em relação à questão clínica do De La Cruz e ele vai jogar? Por exemplo, ontem ele treinou normalmente, foi a primeira vez que ele treinou com um grupo depois do jogo contra o Amazonas. Jogo esse que ele saiu substituído com dores no joelho, mas na ocasião a gente dizia que a princípio não preocupava para o jogo de terça-feira, mas por ser joelho você sempre tem que tomar cuidado. Como ele treinou ontem com os demais jogadores e a previsão é que treine hoje, a parte da tarde, então não deve preocupar. O Léo Pereira, por exemplo, não treinou até ontem. Então, dificilmente vai ficar à disposição para o jogo de terça-feira. Na minha opinião, é uma preocupação para o técnico Tite. O setor defensivo do Flamengo é sempre uma preocupação. E aí tem a dúvida se o Bruno Henrique vai ser relacionado, embora ele tenha treinado. No treino de hoje, o Tite vai bater o martelo, o Pulgar retorna e nessa atividade o Tite vai definir o time titular nessa segunda-feira, para poder pegar o Milionários na terça-feira. Tem um monte de coisa aí, mas tem uma frase mágica, Lucas Pedrosa, na minha opinião, a mais mágica de todas. O Pulgar retorna. Perfeito. É um cara insubstituível nesse time do Flamengo, que faz as transições muito bem feitas com os passes verticais, está sempre buscando, com a cabeça levantada, o seu companheiro à frente, oportunizar também nessa roubada de bola. E aí ele entrega a bola para um Arrascaeta, ele entrega a bola para um De La Cruz ou para os pontas. O Pulgar faz isso muito bem e, além disso, eu também acho que ele pisa bem na área. Ele chega à frente para poder compor nessa construção de jogadas. E, como eu falei, gosto do Igor Jesus, é um bom jogador, gosto do Alan também, é muito bom jogador, mas hoje no Flamengo, ninguém faz o que o Pulgar faz. Então, é um retorno importantíssimo. E o Gabigol, o Vene, ele tá com uma linha pronta para a Suíça, porque ele vai acompanhar o julgamento dele, né? Ele joga, não joga? Então, até o julgamento segue normal. Ele está liberado para treinar, ele está liberado para jogar normalmente. E ele não vai desfalcar o Flamengo por conta dessa ida. Porque o Flamengo não vai ter jogo ali. O Flamengo pega o Vasco no final de semana. Ele viaja quando? Ele viaja no dia 6, se eu não me engano. Então ele não vai desfalcar o Flamengo em nenhum jogo. A questão é, no dia 7 é o julgamento, é a audiência única.
mas a gente não vai saber o resultado no dia 7. Demora aí alguns dias, algumas semanas para o resultado ser divulgado pelo CAS, que é o tribunal que vai julgá-lo. Então o Flamengo está confiante, a defesa do jogador também está confiante, mas é um julgamento, não tem como a gente prever aqui o que vai acontecer. O Gabigol ele vai se fazer presente porque na visão da defesa dele, isso pode ajudá-lo demais lá no julgamento. Então é ver o que vai acontecer. Se ele for punido novamente, ou seja, se a punição continuar, dificilmente o Flamengo vai renovar com o Gabigol e a gente vai ver aí um fim de ciclo do Gabigol com a camisa do Flamengo. Ainda mais trágico, depois desse trelelê todo, Pois né, é. com a camisa do Corinthians. O Lucas Pedrosa daqui a pouco traz mais informações em relação ao Felipe Coutinho. Gente, olha só. Essa eu tô curioso. Toda hora que eu fazia assim, ó, no celular do meu marido no final de semana, ó. Aí tava o Felipe Coutinho. Tudo era do Felipe Coutinho. Não sei o que é do Felipe Coutinho. Eu falei, cara, para de falar desse homem, pelo amor de Deus. Não, vamos falar muito dele ainda. Jesus, que isso. Mas aí eu venho pro trabalho, tá outro falando do Felipe Coutinho. Ele mexe com qualquer um, né? Ele mexe com qualquer um, a verdade é essa. Parece que domingo ele vai estar no Maracanã. É mesmo? Ah, é isso? É que tem um jogo aí importante. Daqui a pouco o Pedrosa vai falar negócio de clássico, negócio de Felipe Coutinho e tal. O pessoal do Twitter, sabe o que tá falando o quê? Dessa onda? O quê? Que é o Michael. O Al Hilal é chamado de Ondas Azuis. Olha, assim, eu vou falar aquilo que eu sei sobre o Flamengo e o Michael. Quando o Michael foi vendido pelo Flamengo, teve um acordo de cavalheiros entre Michael e Marcos Braz que, quando o Michael retornasse ao futebol brasileiro, seria prioridade. Exemplo, o Vasco quer contratar Michael. O Michael vai ligar para o Marcos Braz e vai falar assim, olha só, o Vasco me fez uma proposta. Vocês vão cobrir? A prioridade é vocês. O acordo foi esse, acordo de cavalheiros, não o Você contrato. até trouxe isso aqui, você já fazia Sim, parte pô, desse programa. é verdade. Ou então, pode ser uma indireta para Vene Vene Casagrande, Casagrande. porque Por ele quê? tem uma onda aqui atrás da sua orelha. O pessoal acha que é só o João Gomes que tem na nuca, que ele tem? Ele tem uma onda ali. Eu vou mexer com o Bernardo, já viu ele malhando? Aqui, ó. Vem cá comigo, Maracanã recebeu uma bela festa do futebol solidário. Al Hilal toma nova decisão sobre Michael e volta do atacante ao Flamengo ganha força. Fala nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com um like. Michael teve um desempenho excelente jogando pelo Flamengo. Embora tenha enfrentado dificuldades a partir de 2020, ele conseguiu superar esses desafios e se destacou como um dos melhores jogadores da equipe em 2021. A torcida tem grande carinho pelo Robozinho, devido ao seu carisma e às jogadas impressionantes que realizou naquele ano, além de marcar gols importantes. Atualmente, Misha joga pelo Al Hilal, time de Jorge Jesus, mas está prestes a deixar a Arábia Saudita. Os árabes querem negociar o jogador rápido para abrir uma vaga para estrangeiros e contratar Rafael Leão, do Milan. O Flamengo soube disso e iniciou conversas para repatriar Michael. Quando deixou o Flamengo, o atacante apertou as mãos de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, e ambos firmaram uma espécie de acordo de cavalheiros. Agora que Michael está voltando ao Brasil, a prioridade é do Flamengo, e o interesse do clube fez com que as negociações avançassem nas últimas horas. A direção do Al Hilal mantém uma boa relação com os dirigentes do Flamengo e está disposta a facilitar as negociações. Os árabes pedem cerca de 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, para liberar o jogador brasileiro. Nação, por hoje é só. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!